A mulher deu à luz gêmeos, e 10 dias depois ela ficou horrorizada ao descobrir a verdade. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, em pleno inverno ameno. O vento cortava como lâmina, e a névoa espessa se estendia como uma cortina gélida, cobrindo toda a entrada do Hospital Público São Vicente de Paulo. A luz fria dos tubos fluorescentes saía pela porta de vidro com uma palidez seca, tão pálida quanto o rosto de Carla, a mulher deitada na maca, ofegante com as contrações violentas. Suor escorria por sua testa, apesar do quarto gelado. Ela havia entrado em trabalho de parto. Força, Carla. Respira fundo, disse a obstetra Ana Monteiro, com voz firme e mais serena. Carla apertava com força a grade da cama. Falta muito ainda, arfava, os olhos avermelhados. Não vai demorar. O bebê está quase nascendo, respondeu a enfermeira Lúcia, lançando um olhar ao monitor cardíaco fetal. Carla murmurou, Daniel. Onde está meu Daniel? Seu marido sofreu um acidente de carro, ainda está no Hospital das Clínicas, disse a doutora Ana em voz baixa, desviando o olhar. Mas você precisa ser forte. Pelos seus filhos. Um grito rompeu o ar. A cabeça já saiu. Só mais um pouquinho. Ouviu-se um choro. A primeira menina nasceu saudável, com pele rosada e cabelo negro, espesso como veludo. Lúcia a limpou com cuidado e a colocou no peito de Carla. Ela chorava de alívio, exausta, mas com um brilho nos olhos, o único daquele dia. Ela é linda, igual ao Daniel, Carla sussurrou, beijando a testa da bebê. Antes que pudesse aproveitar aquele momento, uma nova onda de dor chegou. Ainda falta força. O suor pingava no travesseiro. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos se passaram, e nenhum choro. O segundo bebê. Carla olhou em volta, preocupada, o coração acelerado. Lúcia franziu a testa. A pele dele está um pouco arroxeada. Sem reflexo à luz. Doutora, respiração fraca. Possível síndrome de dificuldade respiratória neonatal, avisou o enfermeiro Eduardo, com as mãos trêmulas enquanto conectava o oxigênio. A doutora Ana agiu rápido. Levem-no para a incubadora. Preparem o respirador. Carla, mantenha calma, o bebê só precisa de uma ajudinha. Carla gritou, quero ver meu filho. Me deixem ver ele só um pouco. Logo depois, Eduardo virou o bebê para que Carla pudesse vê-lo, e seus olhos congelaram. Aquele bebê era diferente. Os olhos dele não são iguais. Ele não se parece com o primeiro. Carla gritou. Ana pousou a mão no ombro dela. Carla, calma. Pode ter ocorrido falta de oxigênio no parto, por isso ele parece diferente. Mas vai ficar tudo bem. Não, eu lembro claramente. Ele tinha uma pequena marca de nascença sob o pescoço, eu vi no nascimento. E esse bebê não tem. Lúcia interveio, você acabou de dar à luz, é comum confusão. Deixe a equipe cuidar dele. Vamos atualizá-la assim que tivermos os exames. Carla, em pânico, respondeu, eu não estou confusa. Eu não estou louca. Ela foi contida na cama, e uma enfermeira injetou algo em seu braço. É só um leve sedativo. Você precisa descansar. Antes que suas pálpebras pesadas se fechassem, Carla ainda viu Eduardo empurrando a incubadora para fora do quarto, seu caminhar era trôpego e suspeito. Naquele instante, a semente da inquietação foi plantada. 3 da manhã, Carla acordou na sala pós-parto. Do lado de fora da janela, a chuva caía pesada. A luz do teto era fraca. Uma enfermeira jovem, Paloma, estava sentada preenchendo formulários médicos. Com licença, os bebês, onde estão? Perguntou Carla, a voz rouca. Paloma levantou os olhos. Olá, Carla. A primeira está com você. A segunda está sendo monitorada de perto na UTI neonatal. Fique tranquila. Carla se virou e viu a filha mais velha dormindo tranquila no berço de acrílico.
Mas seu coração estava vazio, algo estava errado, algo que ela não conseguia explicar racionalmente. Quero ver a segunda bebê. Já está quase amanhecendo. Você deveria descansar mais um pouco. Pela manhã, vamos providenciar. Não. Quero ir agora. Paloma hesitou, depois apertou o botão de chamada. Um residente jovem chamado Sérgio entrou com uma pasta na mão. Carla, sou o Dr. Sérgio Rodrigues. A segunda bebê está estável no momento. Mas ainda precisa de observação por algumas horas. Estável? Vocês sempre dizem isso. Mas por que os olhos dela estão vidrados? A pele roxa? E por que não tem a marca de nascença? Carla questionou, aflita. Sérgio franziu a testa. Que marca de nascença? Debaixo do queixo. Uma pequena marca marrom em forma de vírgula. Eu vi claramente quando ela nasceu. Paloma interveio, não há registro dessa característica no prontuário. Pode ser um engano visual causado pela anestesia leve. Carla balançou a cabeça. Eu não tomei anestesia. Sérgio tentou acalmá-la. Vamos verificar o prontuário e tirar novas fotos da bebê. Não se preocupe tanto. Carla o encarou. Eu mesma vou verificar. Naquela noite, quando todos dormiam, Carla saiu discretamente do quarto. Ela pegou o cartão magnético de uma enfermeira descuidada e abriu a porta da UTI neonatal. A segunda bebê estava na incubadora, cercada de aparelhos. Carla encostou a mão no vidro, observando em silêncio. Sob a luz azulada do neon, o rosto da bebê era frio, imóvel. Os olhos estavam abertos, mas não se moviam, olhavam para o nada. Você é minha filha, não é? Carla sussurrou, com a voz embargada. Um enfermeiro entrou, não era Paloma, nem Lúcia. Era um homem grisalho, estranho. O que faz aqui? Perguntou ele, com tom ríspido. Sou a mãe da bebê. Tenho o direito de vê-la. Nesse horário não é permitido. Saia agora. Ele não usava crachá, e o jaleco parecia antigo e gasto. Carlo observou dos pés à cabeça. Quem é o senhor? Nunca vi o senhor neste hospital. Plantão da noite mudou. Você deveria voltar a descansar. Carla recuou, cheia de desconfiança. Ele a observou sair, com um olhar gélido como aço. Na manhã seguinte, Carla ligou para sua melhor amiga, Camila Rocha, técnica de enfermagem em outro hospital. Camila, preciso da sua ajuda, Carla disse ao telefone, a voz trêmula. Tem algo errado. Eu acho que trocaram minha filha. Camila ficou em choque. Carla, você tem certeza? Isso é muito sério. Eu sei. Mas ela não parece a bebê que eu pari. Nem na aparência, nem no cheiro, nem nas reações. E tem um homem no hospital que ninguém sabe quem é. Você precisa de provas. Não age impulsivamente. Vou te ajudar a verificar os dados do parto. Me envie os nomes dos enfermeiros da noite e todas as fotos que você tiver, tá? Carla assentiu, mesmo sabendo que o véu do horror acabará de ser levantado. No quarto dia após o parto, São Paulo ainda amanhecia sob céu nublado e frio cortante. Carla sentava-se no leito pós-parto, o rosto pálido, olhos fundos por noite sem dormir. Em seus braços, a filha mais velha, saudável, bochechas rosadas, se mexia de forma adorável. Mas sua mente estava presa à segunda bebê, a que não chorava, não olhava, sem nenhum sinal de vida além da respiração fraca. Lúcia, Carla chamou em voz alta ao ver a enfermeira conhecida entrando no quarto. Lúcia parou, visivelmente desconfortável. Aconteceu algo, Carla? Quero examinar de novo a segunda bebê. Hoje é o quarto dia, e os olhos dela ainda estão sem vida. E descobri que ela fez uma pausa, mordendo os lábios, ela não tem a marca de nascença no pescoço. Lúcia hesitou. Que marca? Uma pequena mancha em forma de vírgula, marrom, bem debaixo do queixo. Eu vi claramente no parto. Lúcia desviou o olhar.
Talvez tenha sido efeito da luz. Recém-nascidos podem apresentar alterações pigmentares que desaparecem. Carla cerrou os lábios. Não. Eu sei o que vi. E mais. Ela se abaixou e pegou uma fralda noturna usada, entregando para Lúcia. Aqui. O suor da bebê. Cheira. Lúcia aproximou do nariz. Franziu levemente a testa. O cheiro é estranho. Parece metal? Exato. Cheiro de sangue. Carla abaixou a voz. Não é suor normal. Perguntei a outras enfermeiras, disseram que pode ser por medicamentos intravenosos. Mas ninguém soube me dizer qual. Lúcia piscou. O que você está dizendo? Acho que aquele bebê foi manipulado por alguém. Lúcia deu um passo para trás. Carla, acho que você está sofrendo de estresse pós-parto. Pode ser um tipo de paranoia decorrente do trauma. Carla falou entre dentes. Eu estou lúcida. E tenho o direito de exigir exames completos para minha filha. Você pode fazer isso, mas precisa da autorização médica. Vou informar os responsáveis. Lúcia saiu apressada. Carla observou sair, o olhar cheio de desconfiança. Ela já não confiava em mais ninguém. Uma hora depois, a doutora Ana Monteiro entrou com o jovem médico Sérgio. Ele carregava uma pasta fina, batendo levemente com ela na mesa. Avaliamos o pedido de exames médicos feito pela senhora Carla, começou Ana. No entanto, o sistema de exames internos do hospital está passando por manutenção. Não poderemos realizar novos testes por pelo menos mais 3 dias. Manutenção? Carla franziu o senho. Desde quando? Desde ontem. Houve um comunicado interno, Sérgio interveio. Quero ver esse comunicado. Sérgio hesitou. Eu vou providenciar uma cópia impressa. E o prontuário da segunda bebê? Ana empurrou delicadamente a pasta para Carla. Receio que houve uma falha. Os dados eletrônicos da segunda bebê não estão disponíveis no sistema. Pode ter ocorrido um erro na entrada do código de identificação. Carla ficou paralisada. Vocês estão dizendo que essa criança não tem registro de nascimento? Estamos trabalhando com o setor de TI para restaurar os dados, disse Ana, em tom baixo. Mas isso pode acontecer, infelizmente. Carla tremia de raiva. Então, uma recém-nascida internada num hospital público não tem nenhum dado médico registrado, e vocês esperam que eu fique sentada esperando? Ana manteve a calma. Senhora Carla, lamentamos profundamente. Mas, por favor, tenha paciência. A verdade virá à tona. Não. Eu não acredito mais em ninguém. Carla se levantou bruscamente. Vou fazer um teste de DNA por conta própria. Ana se assustou. Você precisa da autorização de um responsável legal ou do pai da criança. O pai dela está internado por causa de um bêbado que o atropelou. E eu sou a mãe. Eu vou dar um jeito. Naquela tarde, Camila mandou uma mensagem. Me manda uma amostra de cabelo das 2 bebês. Vou pedir ajuda a um laboratório particular. Carla respondeu. Vou mandar ainda hoje. Eles esconderam os dados do nascimento. Acho que estou sendo vigiada. Camila respondeu rápido. Toma cuidado, Carla. Não confie em ninguém no hospital. Carla cortou discretamente alguns fios de cabelo das 2 meninas e os colocou em envelopes separados. Esperou até meia-noite, saiu para o corredor e entregou os envelopes a um entregador contratado por Camila, um homem chamado Marcos, alto, magro, com voz rouca. Senhora Carla, ele perguntou baixinho. Sim. Aqui estão as amostras. Por favor, envie o mais rápido possível. Pode deixar. Eu conheço o caminho. Em até 36 horas o resultado sai. Carla apertou a mão dele. Obrigada, não conte isso a ninguém. Marcos assentiu e sumiu na escuridão. Na manhã do 5º dia,
Carla estava na sala de espera quando ouviu por acaso uma conversa entre duas enfermeiras do plantão noturno, uma se chamava Beatriz, a outra Teresa. Tô falando sério, aquele plantão teve algo esquisito, sussurrou Beatriz. Você diz o caso do recém-nascido com insuficiência respiratória? Perguntou Teresa. Não. O parto. Tinha um enfermeiro estranho chamado, como era mesmo? Rafael? Não estava na escala. Rafael? Aqui não tem ninguém com esse nome. Também achei estranho. Mas ele usava crachá e uniforme completo. Só que ele não falou com ninguém e sumiu antes do fim do turno. Carla se levantou de repente. Desculpe, você disse Rafael? Beatriz se assustou. Ah, desculpa, isso é assunto interno. Não. Eu preciso saber. Por favor, naquela noite, vocês viram um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho, alto, com olhos fundos? Teresa inclinou a cabeça. Não tenho certeza. Mas, agora que você falou, sim, havia alguém assim. Achei que fosse médico de outro hospital, ajudando. Carla respirou fundo. Ele não estava na lista de funcionários, não é? Beatriz olhou para Teresa, depois balançou a cabeça. Não. E na manhã seguinte, ele desapareceu. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela anotava cada detalhe, o horário do parto, quem teve contato, nomes de enfermeiras, médicos e tudo que lhe pareceu estranho. Uma lista longa foi se formando, com o nome final escrito em letras maiúsculas, Rafael, identidade não confirmada. Na sexta-feira à noite. O Hospital São Vicente de Paulo estava mergulhado no silêncio. Apenas algumas silhuetas se moviam vagarosamente sob a luz amarela e fraca dos corredores. Carla estava encolhida na cama, sem conseguir fechar os olhos. Seu instinto materno a tornava uma fera ferida alerta, desconfiada e disposta a tudo. O vento lá fora assobiava como choro de criança, ou talvez fosse só a mente de Carla se despedaçando. Quase 2 da manhã, um som suave ecoou na porta do quarto. Carla se levantou num pulo, o coração acelerado. Abriu a porta e encontrou um envelope grosso cuidadosamente colocado no chão. Nenhuma pessoa por perto. Nenhum passo se afastando. Apenas o corredor escuro e gelado. Carla se abaixou, com as mãos trêmulas pegou o envelope. Não havia remetente, apenas uma frase escrita à mão com tinta vermelha, em letras irregulares. Abra se ainda quiser salvar sua filha. Ela trancou a porta, tremendo ao tirar o conteúdo de dentro. Um pedaço de papel amassado, com manchas de sangue seco nas bordas. A letra era trêmula, como se escrita por alguém canhoto ou mentalmente abalado. Sua filha está em São Bento do Sapucaí. Não confie em ninguém neste hospital. Salve-a antes que ele conclua o treinamento. Na próxima lua cheia, ele fará o ritual. Assine com sangue se quiser continuar. Se não, fique em silêncio e esqueça tudo. Carla arregalou os olhos, tremia tanto que deixou cair o restante do envelope. Uma fotografia escorregou e caiu no chão, virada para baixo. Ela se abaixou e a virou. Na mesma hora, um grito rompeu de sua garganta. Meu Deus! A foto era embaçada, tirada com uma câmera velha. Nela, um recém-nascido estava trancado em uma jaula de ferro, com os braços amarrados por tiras de pano embolorado, os olhos inchados e roxos, o rosto sujo com vestígios de sangue seco. Não, não pode ser. Não pode ser verdade. Carla caiu de joelhos, a foto tremendo em suas mãos. Ela pegou o celular e ligou para Camila. Camila. Alguém me mandou uma foto, é a minha filha, eu tenho certeza. Ela está presa, machucada. Meu Deus, Camila. Camila chorava do outro lado da linha. Me envia a foto agora. E a carta também. Carla tirou fotos e as enviou pelo aplicativo criptografado que Camila havia instalado anteriormente. Menos de 1 minuto depois, Camila retornou a ligação. Carla, essa caligrafia eu já vi antes. Nos antigos prontuários do hospital.
A forma como a letra H é escrita é muito específica. Pode ter sido alguém chamado Roberto Martins. Carla prendeu a respiração. Roberto? Quem é Roberto? Ele era técnico de enfermagem na maternidade. Foi demitido há 2 anos por assediar parturientes e apresentar comportamento violento. Depois disso, desapareceu. Como ele poderia estar com meu filho? Ainda não sei. Mas se ele realmente trocou seu bebê, então não se trata apenas de um sequestro. Na manhã seguinte, Carla levou a foto até a doutora Ana. Ela cobriu a parte ensanguentada e não mencionou a carta. Doutora Ana, disse ela, colocando a imagem sobre a mesa, recebi isto de uma pessoa anônima. O que a senhora acha? Ana examinou com atenção, as sobrancelhas se juntando. É uma foto antiga. Não se identifica o local. Quem enviou? Não sei. Mas acredito que seja meu filho. Ele foi trocado na noite do parto. Essa imagem pode ser a prova. Ana tamborilou os dedos na mesa. Carla, estou realmente preocupada com sua saúde mental. Você está obcecada. Não. Estou lúcida. Eu conheço o cheiro do cabelo do meu filho. Eu lembro da marca de nascença no pescoço. Ele foi trocado. O bebê da foto está preso. E vocês não fazem nada. A doutora Ana suspirou. Vou informar a diretoria do hospital para abrir uma investigação interna. Mas você precisa entender que acusações desse tipo exigem provas concretas. Carla recolheu a foto e a guardou no bolso. Eu mesma vou encontrar as provas. Naquela tarde, ao sair pelo acesso da escada, Carla cruzou com Eduardo, o enfermeiro da noite do parto. Carla, ele chamou em voz baixa. Você recebeu alguma coisa estranha? Carla parou. Por que está me perguntando isso? Porque vi um homem estranho deixar algo na frente da sua porta ontem. Achei que fosse algum familiar. Mas ele era assustador. Usava um casaco longo, capuz, ficou parado lá por um tempo e depois desapareceu. Carla segurou o braço de Eduardo. Você viu o rosto dele? Não claramente. Mas lembro do jeito que ele andava, mancando da perna esquerda. De repente, Carla se lembrou, o homem estranho na UTI neonatal também andava mancando. Eduardo, você já ouviu falar de Roberto Martins? Eduardo estremeceu. Roberto? Onde você ouviu esse nome? Você o conhece? Sim, ele trabalhou aqui. Mas não era normal. Falava coisas malucas sobre sangue, rituais, e bonecos vivos. Uma vez quase sufocou um recém-nascido para testar o limite do choro. Meu Deus! Foi demitido após um escândalo. Mas ninguém denunciou formalmente por medo. Depois disso, ele sumiu. Carla olhou fixamente para ele, a voz firme. Você teria coragem de me ajudar? Eduardo hesitou, depois assentiu levemente. Eu te direi quem estava de plantão na noite do parto. Mas você não pode mencionar meu nome. Naquela noite, Carla abriu a galeria do celular e deu-o na foto do bebê preso. No canto esquerdo da imagem, havia um símbolo estranho gravado no assoalho de madeira. Ela tirou uma nova foto e a enviou para Camila. Minutos depois, Camila retornou a ligação, com a voz rouca de preocupação. Carla, esse símbolo, eu já vi. Nos prontuários psiquiátricos de Roberto. Quer dizer que ele deixou uma marca pessoal? Não. É um símbolo presente em um caderno que ele escrevia, chamado O Treinamento da Oferenda. Lá ele descreve etapas para transformar um recém-nascido em boneco vivo. Carla mal conseguia respirar. Ele está prestes a matar meu filho? Não. Ele vai manter o bebê até a próxima lua cheia para concluir o ritual. Você tem poucos dias. Quantos dias exatamente? 4. Depois da lua cheia, segundo o que ele escreveu, o bebê deixará de ser considerado humano.
Tarde da noite, Carla pegou uma agulha pequena, furou a ponta do dedo e deixou o sangue pingar sobre o papel amarrotado que acompanhava a carta. Com a mão trêmula, assinou no espaço em branco: Carla Moreira, mãe biológica da criança. Não por acreditar no pacto doentio, mas porque sabia, e só entrando na escuridão poderia resgatar a luz. Na manhã do 9º dia após o parto, o ar no hospital parecia mais denso. Carla estava sozinha no quarto, abraçada à foto do bebê na jaula. Ela aguardava uma única ligação de Marcos, o homem que havia levado as amostras de cabelo ao laboratório particular. O celular vibrou. Carla atendeu num sussurro de Marcos. Você conseguiu? Estou aqui na porta do hospital, respondeu ele com urgência. Pode descer? O resultado está comigo. Carla assentiu, desligou a chamada, vestiu um casaco e saiu sem avisar nenhum funcionário. No estacionamento dos fundos, Marcos a esperava ao lado de uma caminhonete prateada. Ele entregou um envelope grosso, bem lacrado em plástico. Tem 2 cópias aqui. Uma para você e outra eu guardei de reserva. Mas, recomendo que leia quando estiver pronta. Carla ignorou o aviso. Rasgou a embalagem e puxou as páginas impressas. Seus olhos correram pelas linhas técnicas. Resultado: amostra de cabelo compatível com DNA dos pais biológicos, Carla Moreira e Daniel Ferreira. Amostra de cabelo 2 sem correspondência registrada no Banco Genético Nacional. A última frase foi como uma lâmina atravessando seu peito. Sem correspondência registrada. Carla ficou paralisada. Marcos perguntou, preocupado: você está bem? Não, respondeu Carla, com olhar vazio. Não estou bem. Nunca estive, desde aquela noite. Ela voltou ao quarto, apertando o envelope com força. Assim que entrou, o telefone da sala tocou. Era Camila. Carla. Você viu o resultado, né? Vi, Carla respondeu, com a respiração pesada. Uma delas é minha filha. A outra é o ninguém. Exatamente como eu suspeitava. E isso nem é a pior parte. Carla ficou em silêncio. O que mais você descobriu? Pesquisando no sistema de enfermagem, encontrei o nome da pessoa que assinou o parto. Mas essa pessoa nunca existiu no hospital. O nome? Valeria Gomes. Mas não há ninguém com esse nome nos últimos 3 anos. Então, quem assinou os papéis? Quem fez meu parto? Provavelmente alguém se passando por enfermeira. E essa pessoa pode ser cúmplice de Roberto Martins. Carla apertou o telefone. Quero falar com a diretoria do hospital. Carla, calma. Se descobrirem que você fez um exame fora do hospital, podem tentar abafar tudo. Deixe eu continuar investigando. Não. Vou fazer do meu jeito. Carla seguiu direto ao Departamento de Recursos Humanos. Bateu forte na porta. Uma mulher de meia idade vestindo terno azul, Marta Ribeiro, chefe de RH, atendeu com surpresa. Desculpe, posso ajudar? Sou paciente do quarto 312. Quero confirmar o nome de uma enfermeira que supostamente trabalhou na noite do dia 2, em Valeria Gomes. Marta franziu a testa. Um momento. Ela digitou no computador por alguns minutos, depois levantou os olhos. Sinto muito, não temos ninguém com esse nome registrado. Então por que o nome dela está na certidão de nascimento da minha filha? Carla mostrou o documento. Marta pegou o papel, e seu rosto empalideceu. Essa assinatura é de Roberto Martins. Temos uma amostra da assinatura dele de quando trabalhou aqui. O que a senhora disse? Carla perguntou, com a voz gelada. Roberto usava nomes falsos para assinar documentos. Depois de ser demitido, ele roubou um antigo crachá. Os seguranças achavam que ele ainda fazia parte da equipe. Carla deu um passo para trás, incrédula. O hospital permitiu que um ex-funcionário demitido, acusado de agredir parturientes, circulasse livremente na sala de parto? Marta ficou sem palavras.
Isso foi há 2 anos. Depois ele desapareceu. Não imaginávamos. Não imaginavam? Meu filho foi trocado dentro deste hospital. Por um doente que vocês deixaram à solta. Marta não soube o que responder. Carla rasgou o documento, jogou os pedaços no chão e saiu com o coração em pedaços. À tarde, Daniel, seu marido, foi transferido da UTI para um quarto comum no Hospital das Clínicas. Carla fez uma chamada de vídeo para ele. O rosto de Daniel estava magro, com curativos na testa e um soro no braço. Mas ao ver Carla, seus olhos brilharam. Carla, você está bem? E os bebês, como estão? Carla mordeu os lábios, as lágrimas escorrendo. Daniel, algo muito grave aconteceu. O quê? Fala logo. Nosso filho, o bebê que você nunca viu, sua voz falhou. Ele foi trocado. Daniel ficou em choque. O quê? Carla levantou o laudo do teste de DNA diante da tela. Um dos 2 bebês não é nosso. E esse bebê não tem nenhum dado genético registrado no Banco Nacional. Ele não pertence a ninguém. Daniel murmurou. Não pode ser. Pode. E tem mais, e a pessoa que fez o parto naquela noite era um impostor. O nome dele é Roberto Martins. Um maluco que foi demitido. E agora, ele está com nosso filho. Daniel apertou os punhos, a voz rouca. O que a gente vai fazer? Encontrar nosso filho. Nem que seja no fim do mundo. Naquela noite, Carla voltou para o quarto do hospital, onde o bebê trocado dormia tranquilo. Ela olhou, olhos vidrados, boca entreaberta, sem nenhuma expressão. Mesmo sabendo que não era seu filho biológico, seu coração se apertava. Lúcia entrou. Ainda acordada? Qual é o nome dela? Carla perguntou. De quem? Dessa criança. O que está no prontuário? Lúcia abriu o prontuário eletrônico. Não tem nome. Só o código interno, ZNB 4782. Sem pai, sem mãe, sem dados. De onde ela veio? Lúcia balançou a cabeça. Não sei. Só cuidamos conforme a escala. Carla acariciou suavemente o cabelo do bebê. Preciso de alguns dias de afastamento. Vou pedir alta. Lúcia se surpreendeu. Tão rápido? Preciso encontrar meu verdadeiro filho antes que seja tarde. Noite do 10º dia. Carla estava num pequeno apartamento alugado nos arredores de São Paulo, onde ela e Camila se abrigaram após sair do hospital. Era um lugar velho, simples, mas silencioso e isolado. O bebê trocado, que ela passou a chamar apenas de UNB, dormia em um berço ao lado, respirando com dificuldade, a pele ainda arroxeada por vezes, como se fosse sufocar. Parte dela doía ao vê-lo assim. Mas outra parte, mais fria, sabia que seu filho verdadeiro ainda estava lá fora, nas mãos de um homem sem alma. O telefone tocou. Camila. Carla atendeu. Escuta. Acabei de encontrar um áudio da voz do Roberto, gravado quando ele ainda era monitorado por psiquiatras. Vou te mandar o arquivo, se você quiser confirmar. Manda. Carla abriu o computador. O arquivo foi reproduzido num programa de gravação simples. Uma voz masculina soou, rouca, arrastada, como a de um viciado em transe. O bebê não precisa de mãe. Ele precisa de silêncio. O choro é a mancha da alma. Só quando não houver mais lágrimas, ele será a oferenda perfeita. Carla se arrepiou inteira, mordendo os lábios. Fechou os olhos e imaginou seu filho amarrado, forçado a ficar em silêncio segundo os delírios de um louco. Um obi. Chamada de número desconhecido. Ela hesitou um momento, depois atendeu. Alô? A voz masculina que soou era baixa, familiar e idêntica à da gravação. Seu filho é obediente. Já não chora à noite. Um bebê limpo é mais fácil de cortar. Carla perdeu o ar, a mão tremia. Você é o Roberto? Ele riu suavemente.
Nome é só um rótulo. Eu sou apenas quem ensina a alma a abandonar o corpo. Você está com meu filho. O que você quer? Dinheiro? Um nome? Eu te dou tudo. Quero o seu silêncio. Assim como o dele. Você é doente. Eu vou te encontrar, nem que tenha que cavar São Paulo inteira. Ele riu outra vez, um riso áspero, misturado ao som de vento e água corrente. Não estou em São Paulo. Mas estou mais perto do que imagina. O bebê está aprendendo a respirar sem amor. Eu vou chamar a polícia. Chame. Mas lembre-se, dele não tem certidão. Não tem DNA. Não tem nome. Você o perdeu, Carla. Tu. A ligação caiu. Carla jogou o celular no chão, abraçou a cabeça e gritou, num desespero absoluto. Na manhã seguinte, Carla encontrou Camila na sala de arquivos do hospital onde a amiga trabalhava. Camila puxou um dossiê espesso de um armário metálico. Aqui. Arquivo antigo do Roberto Martins. Algumas páginas foram removidas, mas o suficiente ainda está aqui. Carla abriu. Uma foto antiga surgiu. Roberto aparentava uns 45 anos, rosto alongado, olhos fundos, cabelos ralos e grisalhos. Não parecia um enfermeiro, mas um homem que vivia no mato. Admitido em 2018. Demitido em 2021. Motivo: comportamento violento, ameaças a parturientes, violação de corpos de recém-nascidos. Carla leu em voz baixa, engolindo seco. Camila assentiu. Depois disso ele sumiu. Mas descobri que ele já viveu em Serra da Mantiqueira, perto da floresta oeste de São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. Carla se lembrou da carta no envelope ensanguentado. Seu filho está em São Bento do Sapucaí. Acho que ele voltou para lá, Camila murmurou. Carla voltou ao apartamento e abriu um mapa do Brasil. São Bento do Sapucaí era uma cidadezinha encravada nas montanhas da Mantiqueira, cercada por matas densas, pedras e trilhas sem nome. Ela pesquisou mais e encontrou uma notícia antiga, publicada em 2022. Homem identificado como Roberto Martins é suspeito de viver recluso na mata de São Bento do Sapucaí com uma mulher com deficiência mental. Moradores relatam uma casa abandonada trancada com correntes, de onde se ouvem choros de criança à noite. Ninguém se atreve a se aproximar. Carla imprimiu o artigo. Murmurou: você escolheu a pessoa errada para mexer, Roberto. Naquela noite, enquanto empacotava os pertences para a viagem, o bebê ONBO começou a chorar. Ela o pegou no colo. Seus olhos estavam nublados, os lábios levemente roxos. Não chora mais, Carla murmurou. Eu não vou te abandonar, mesmo que você não seja meu filho. Eu nem sei quem você é, mas você não escolheu nascer assim. Ela ligou para o Dr. Sérgio, o único do hospital que nunca a evitou. Sérgio, preciso de um conselho. Vou viajar. Mas não posso levar esse bebê do jeito que ele está. Sérgio hesitou. Você está falando do NB? Sim. Quero deixá-lo com alguém de confiança. Sérgio suspirou. Carla, se quiser, posso conseguir uma vaga para ele na unidade especializada da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. Lá ele será monitorado com cuidado. Você tem certeza? Trabalhei lá antes de voltar para São Paulo. Conheço o diretor clínico. Você pode confiar. Carla olhou para o bebê uma última vez antes de colocá-lo no carrinho. Eu vou voltar para buscar ele. Quando eu encontrar meu filho. Na manhã seguinte, Carla embarcou. Um ônibus velho saiu da rodoviária de São Paulo em direção ao interior montanhoso. Em suas mãos, ela levava um mapa impresso às pressas, a foto borrada do filho e uma faca dobrável escondida sob o casaco. No ônibus, um senhor magro sentou-se ao lado dela, olhos opacos, voz rouca. Para onde vai, moça? Carla sorriu, cansada. São Bento do Sapucaí. Ele franziu a testa. Não é lugar para gente de coração fraco. Eu não sou fraca.
Tem parentes lá? Meu filho foi levado para lá. O velho pensou por um momento. Vai entrar depois do cemitério, né? Carla virou a cabeça bruscamente. Como o senhor sabe? Ele balançou a cabeça, o rosto pálido. Fui guarda florestal. Lá tem uma casa trancada com correntes. Todo mês, o povo ouve uivos, choros de criança e desaparecimentos. A polícia já foi, mas nunca encontrou nada. O senhor sabe o caminho? Sei. Mas meu conselho, se ainda ama seu filho, não vá para a floresta atrás do cemitério. Carla respondeu, os olhos em chamas, é justamente porque eu o amo que eu tenho que ir. O céu da floresta estava cinzento, nuvens negras se acumulavam sobre a cabeça. Carla estava diante de uma trilha coberta de folhas podres, logo atrás do cemitério de São Bento do Sapucaí. Em sua mão, um canivete e o telefone via satélite que Camila havia colocado em sua mão antes de ela sair de São Paulo. O sinal vai ficando mais fraco à medida que você entra na mata, Camila havia alertado. Só ligue se for realmente necessário. Uma placa de madeira apodrecida exibia, com letras quase ilegíveis, proibida a entrada. Abaixo, em tinta vermelha manchada. Não entre se ouvir sussurros. Carla não parou. Ao mesmo tempo, cerca de 200 quilômetros de distância, próximo a Campos do Jordão, Camila recebia uma ligação de uma antiga fonte, André Vasconcelos, um policial aposentado que havia investigado casos de desaparecimento de recém-nascidos. André, aqui é a Camila, enfermeira de São Paulo. Tenho um caso urgente. Pode estar ligado a Roberto Martins. Aquele nome, e ele não estava morto? Não. Ele ainda está vivo. E acho que está mantendo uma criança na floresta, a oeste. Alguns segundos de silêncio. André respondeu com a voz rouca. Eu investiguei ele. Mas ele era protegido. As unidades superiores não deixavam tocar nele. Todos os arquivos foram retirados, ninguém ousava falar. Temos fotos, provas, gravações. Uma mãe está procurando seu filho, Carla Moreira. Ela está a caminho da casa dele. André tragou um cigarro. Mande a localização. Eu vou. Dentro da floresta, Carla atravessava as copas densas das árvores. Já não havia sinal de celular. O cheiro de mofo misturado ao de decomposição a fazia enjoar. Corvos voavam sobre sua cabeça, gritando estridentemente. De repente, ela parou. Diante dela, uma cabana de madeira apodrecida, com a porta da frente trancada por uma grossa corrente de ferro. Musgo cobria as paredes. À esquerda, um poço seco, à direita, um curral de ferro quebrado, com marcas de unhas pequenas arranhando a madeira. Carla prendeu a respiração. Cheguei. Ela se aproximou da porta, tentou puxar a corrente. Não se moveu. Enquanto tentava, ouviu um gemido fraco vindo de dentro. Ela encostou o ouvido na madeira. Era claramente o lamento de uma criança, fraco e entrecortado. Filho, e a mamãe chegou. Ela correu ao redor da casa, encontrou uma porta de alçapão escondida sob pedaços de madeira podre. Usou o canivete para remover tábua por tábua. Após alguns minutos, revelou-se uma pesada porta de ferro, enferrujada, com um cadeado antigo. Ela pegou a alavanca que havia trazido e golpeou com força. Crack! A porta se abriu. O fedor subiu. Ela prendeu o fôlego e apontou a lanterna para baixo. Uma escada de madeira levava a um porão escuro. Lá embaixo, Roberto Martins estava sentado em silêncio diante de uma mesa de madeira, onde estavam espalhadas dezenas de fotos, recém-nascidos amarrados, marcados e classificados. Um mapa de São Paulo estava colado na parede, com marcações vermelhas sobre diversos hospitais. Patrícia, uma mulher com deficiência intelectual, cabelos desgrenhados e rosto sujo de terra, segurava nos braços um bebê. Era o filho biológico de Carla. O menino estava pele e osso, olhos inchados, com um grande hematoma na testa. Roberto murmurava. Amanhã é lua cheia. Está na hora de concluir. Patrícia sussurrava.
Bebê está com frio e bebê tem medo. Cale-se. Ele não deve aprender a temer. Deve aprender a obedecer. Naquele instante, um barulho veio da entrada do porão. Roberto se levantou, olhos semicerrados. Temos visita indesejada. Carla descia os degraus, com o canivete firmemente na mão. A lanterna iluminava a parede manchada de sangue seco, com frases rabiscadas. Fique em silêncio para sobreviver. Ninguém sente sua falta. Sangue de mãe é oferta. Ela tremia. Lá embaixo, a luz de neon se acendeu. Roberto apareceu, de pé diante de um altar de madeira. Você assinou o pacto, e com sangue. Devolva meu filho. Carla gritou. Roberto inclinou a cabeça, sorrindo de forma torta. Ele está sendo preparado. Seu filho, e é um dos mais fortes que já vi. Mas ainda chora. Ainda lembra de você. É por isso que estou aqui. Carla deu um passo para trás, apertando o canivete. Vou tirá-lo deste inferno. Roberto levantou a mão. Patrícia apareceu, segurando o bebê tremendo num cobertor rasgado. Se você me atacar, eu aplico a injeção nele. Uma dose. Sem dor. Ninguém mais sofre. Patrícia. Carla gritou. Você não precisa obedecer. Ele não é um sacrifício. Ele é uma criança, merece viver, ser amado. Patrícia balançava a cabeça, apavorada. Ele disse, e se bebê ficar quieto, e ele não machuca? Ninguém tem o direito de punir uma criança por chorar. Carla berrou, os olhos marejados. Patrícia tremia, as lágrimas escorriam. Roberto gritou, Patrícia, aplique agora. Patrícia olhou para Roberto, depois para Carla. Então abraçou o bebê e recuou, sem aplicar a injeção. Roberto rugiu, correu para arrancar o bebê. Carla gritou, não, e avançou, cravando o canivete no ombro de Roberto. Ele gritou de dor e caiu. Carla agarrou o filho, ofegante. Filho, e a mamãe está aqui. Roberto tentou se arrastar para recuperar a criança, mas Carla pegou uma garrafa de água da mesa e o golpeou no rosto. Sangue jorrou. Ele tombou. Patrícia estava em pânico. Eu não queria, e eu não quero mais fazer isso. Carla gritou, sobe. Chama ajuda. Lá em cima, André Vasconcelos e a Guarda Civil invadiram. Ouviram os gritos e arrombaram a porta. Carla saiu do porão com o filho nos braços, coberta de sangue. Socorram e socorram a gente. A chuva noturna caía como lâminas, rasgando a escuridão gélida de São Bento do Sapucaí. Carla corria pela mata, escorregando na lama. Em seus braços, o corpo pequeno do bebê, gelado, quase inconsciente, olhos inchados, lábios roxos. Ela não ousava parar. Atrás dela, a casa abandonada onde seu filho esteve preso mergulhava na escuridão e no som das sirenes. O delegado Luiz Oliveira e agentes da Polícia Civil imobilizavam Roberto Martins, que resistia como um animal selvagem. Quantos você matou, desgraçado? Luiz gritou, chutando o ombro de Roberto. Roberto rosnava, sangue na boca. Eles, e não deviam ter nascido. Eram só bonecos. Patrícia, encolhida num canto, chorava, viu, e só fazia o que ele mandava, e eu não sabia. Luiz cerrou os punhos e disse a um policial, leva essa mulher para avaliação psiquiátrica agora. E ele, e algema e leva pro presídio de Ouro Preto. Quero o relatório ainda hoje. Um dos agentes que revistavam gritou, chefe. Tem isso aqui no porão. Eles puxaram vários caixotes com vídeos, fotos, cadernos com anotações confusas. Um mapa de São Paulo repleto de alfinetes vermelhos mostrava hospitais, entradas, turnos e plantões. Luiz empalideceu. Meu Deus, e isso não é só um caso. É uma rede. Carla saiu correndo da floresta até a estrada de terra que levava à vila. Ela acenava para uma caminhonete da Polícia Civil. Parem. Me ajudem. Meu filho precisa de um médico.
O motorista, o sargento Rafael Fernandes, saltou e abriu a porta de trás. Rápido! Coloque ele aqui. Você tem kit médico? Carla perguntou, aflita. Tenho uma maleta de primeiros socorros. Mas o posto de saúde mais próximo está a 20 quilômetros. Carla apertava o filho contra o peito, murmurando, aguenta firme, filho, e não dorme, e a mamãe está aqui. O bebê não chorava. Não se mexia. Um fio de muco vermelho escorria de seu nariz. No centro de saúde da vila de Campos do Jordão, a médica de plantão, Letícia Ramos, gritou ao ver Carla entrar. Precisamos de emergência agora. Insuficiência respiratória, escoriações pelo corpo. Letícia ligou o aquecedor, preparou a máscara de oxigênio. Coloque o bebê na maca. A mãe precisa sair para podermos agir. Não. Eu fico. Carla gritou. Letícia a encarou por um segundo, depois assentiu. Então segure o braço dele, vamos puncionar. O sangue escorria lentamente do braço da criança. Letícia franziu a testa. Veia muito fraca. Pele desidratada. Batimentos em 72, muito baixo. Uma enfermeira murmurou, tem marcas de injeções antigas nas coxas. E muitos hematomas no peito. Letícia olhou para Carla. Você sabe quem fez isso com ele? Foi sequestrado. Preso num porão. Um psicopata. Roberto Martins. O rosto de Letícia ficou lívido. Meu Deus, e já ouvi falar dele. Um caso antigo e abafado. Por favor. Salve meu filho. Ele é tudo o que eu tenho. Enquanto isso, na sede temporária da Polícia Civil na vila, André Vasconcelos colocava pilhas de documentos sobre a mesa. Luiz olhou por cima, com a voz rouca. Eu achava que o Roberto era um lobo solitário. André balançou a cabeça. Não. Eu já o vinha monitorando. Mas nunca houve provas suficientes. Ele sabia como escapar. Tinha proteção. Luiz bateu com a mão na mesa. Quantas crianças ele já sequestrou? No mínimo 4 casos em São Paulo, 2 em Olinda, 1 em Tiradentes. Mas só no caso da Carla conseguimos rastros concretos. Então o bebê trocado e é filho dele? André abriu o caderno de exames. Talvez. Ou uma criança sem dados, nascida sem nenhum registro oficial. Luiz murmurou. Uma máquina de substituição o trocando humanos por bonecos. 4 da manhã. No Hospital Santa Cruz em Ouro Preto, Carla estava sentada em uma cadeira de inox gelada, com as mãos apertando o prontuário médico. Um médico jovem apareceu, Dr. Diego Ferreira, rosto calmo mas visivelmente cansado. Senhora Carla? Carla se levantou de repente. Meu filho, e como ele está? Diego assentiu levemente. O bebê está muito fraco, mas passou do estado crítico. Fizemos drenagem pulmonar, aplicamos antibiótico de transfusão de sangue. Agora ele está sob cuidados na ala estéril. Carla levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Ele está vivo, e não é? Sim. Mas, e há outro detalhe. Diego a encarou com calma. Detectamos uma substância biológica estranha no sangue do bebê. Muito provavelmente algo que o Roberto já havia testado antes. Que substância? Inibe reflexos emocionais. O objetivo pode ser fazer com que o bebê não reaja à luz, ao som, ou à dor. Uma espécie de treinamento para perder a humanidade. Carla perdeu o fôlego. E é reversível? Diego ficou em silêncio por um instante, depois respondeu. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Na manhã seguinte, o Tribunal de Emergência da província de Ouro Preto abriu a primeira audiência confidencial. Roberto Martins foi levado algemado, com ferimentos visíveis. Sentada diante dele estava a promotora pública Ana Almeida.
Acusado Roberto Martins, disse Ana, o senhor está sendo acusado provisoriamente pelos crimes de sequestro de recém-nascido, tortura infantil, falsidade ideológica e invasão de área médica. O senhor deseja prestar depoimento? Roberto olhou ao redor, com sangue escorrendo pela boca. Eu não cometi crime. Cumpri uma missão. Ana franziu a testa. Missão? Purificar o mundo do choro. Sem lágrimas. Sem mães. Apenas sacrifícios. Uma risada baixa ecoou na sala. Mas vinha da plateia, onde Carla estava sentada em silêncio. Ela se levantou, falando devagar. Então deixe que eu diga. A mãe é quem chora pelo filho. Quem tem o peito rasgado para dar à luz. Quem arrisca a vida cruzando a floresta para resgatar aquele choro. Roberto semicerrava os olhos para ela. Você não entende. Não, Carla deu um passo à frente. Quem não entende é você, mãe não é só quem amamenta. É quem nunca solta a mão do filho. A sala ficou em completo silêncio. Ana falou suavemente. Excelência, solicitamos prisão preventiva imediata e avaliação psiquiátrica do réu. O juiz assentiu. Deferido. O julgamento oficial será realizado em 15 dias. Naquela tarde, no hospital, uma menina com deficiência, NB 4782, recebeu a visita de Carla. Ela a pegou nos braços e cantou baixinho. Você não escolheu nascer assim. Mas eu escolho ficar com você. A médica Letícia entrou. Senhora Carla, a senhora tem certeza? Carla assentiu. Perdi meu filho por 10 dias. Não posso deixar essa criança perder a vida inteira. Letícia se emocionou. Eu vou testemunhar por você no processo de adoção. Mais tarde naquela noite, Carla estava sentada ao lado de 2 berços colocados lado a lado, um com seu filho biológico, o outro com o bebê trocado. A luz amarela iluminava seu rosto cansado, mas tranquilo. Luiz Oliveira apareceu, batendo levemente na moldura da porta. Soube que você não quer voltar para São Paulo? Carla assentiu. Quero sair daquela cidade. Com os 2 bebês. Ir para um lugar tranquilo. Você merece isso. Carla o encarou. Não sou grata por você ter salvado meu filho. Sou grata por você ter acreditado em mim quando todos achavam que eu era louca. Luiz sorriu levemente. Tive uma irmã que perdeu o filho na sala de parto. Você foi a primeira a fazer o que ela nunca teve coragem. Carla sorriu, pálida. Não sou heroína. Só sou uma mãe levada ao limite. 3 semanas após o resgate, o céu de Ouro Preto brilhava com um sol suave, como se nunca tivesse conhecido sangue, lágrimas ou medo. No pátio do Hospital Santa Cruz, Carla empurrava um carrinho duplo, de um lado seu filho biológico, do outro a menina com deficiência que havia sido trocada, agora oficialmente registrada com o nome Juliana. Cuidado, a grama está escorregadia, gritou Camila do banco de pedra. Ela segurava um copo de café quente, sorrindo para a amiga. Carla olhou para trás, ajustando o casaco sobre Juliana. Eu achei que nunca mais veria uma manhã de sol assim. E as 2 crianças sobreviveram, Carla. Por sua causa. Carla balançou levemente a cabeça. Não foi só por minha causa. Foi por todos, o Luiz, a doutora Letícia, você e até aqueles que pareciam ter nos abandonado, mas estenderam a mão na hora certa. Camila se aproximou, olhando o carrinho. Você a chamou de Juliana? Sim. Luz. Camila assentiu. Nome lindo. Mas, tem certeza? Essa é a bebê trocada, a prova viva de um pesadelo. Carla olhou para Juliana, os olhos opacos que ainda não reagiam à luz, as mãos contraídas por reflexo. Justamente por isso, e ela merece o dobro de amor. No presídio especial de Ouro Preto, Roberto Martins estava em cela isolada, sem contato com outros detentos. O carcereiro Paulo Vieira abriu a porta e colocou a bandeja de comida. Levanta e come, lixo, disse Paulo friamente. Roberto não se mexeu.
Sentado, olhava fixamente para o teto. Cala a boca como as crianças que você tentou matar, rosnou Paulo. Roberto virou lentamente o rosto, com um sorriso torto nos lábios. Elas ainda choram nos meus sonhos. Eu ouço. E sei, e que há mais esperando. Paulo estreitou os olhos. Espero que você morra aqui dentro. Bem devagar, apodrecendo. Do mesmo jeito que tratou aquelas crianças. Ele não respondeu. Apenas riu. Mas seus olhos já perdiam o foco, afundando no colapso. No relatório médico da prisão, o psiquiatra escreveu: paciente apresenta alucinações contínuas. Perda da capacidade de distinguir realidade. Uma manhã no início do mês, no Supremo Tribunal de Ouro Preto, o julgamento de Roberto Martins foi oficialmente aberto. Jornalistas não foram autorizados a entrar, mas do lado de fora, centenas de pessoas se reuniram com faixas. Justiça para as crianças. Nenhum perdão para o trocador. Luiz Oliveira se aproximou de Carla e lhe entregou uma garrafa d'água. Tem certeza? O julgamento de hoje vai ser longo. Não preciso que seja longo. Só preciso que seja claro. Lá dentro, a promotora Ana Almeida apresentou. Temos todas as provas, DNA, fotos, gravações, depoimentos de enfermeiros e médicos. Roberto Martins infiltrou-se intencionalmente em hospitais, focando em casos de gêmeos recém-nascidos, e os trocou de forma sistemática. O réu conduziu um tipo de treinamento anônimo, injetando substâncias que inibem emoções, mantendo os bebês em condições extremas, e utilizando rituais religiosos para justificar seus atos brutais. Carla foi chamada para testemunhar. Ela subiu ao púlpito, com as mãos entrelaçadas. Eu não perdi apenas meu filho. Perdi também a fé no sistema de saúde, na justiça. Disseram que eu sofria de transtorno pós-parto. Mas foi justamente essa suspeita que salvou meu filho. Ela apontou para Roberto. Ele não é apenas um indivíduo insano. Ele é o resultado da negligência, das falhas de gestão e do medo daqueles ao seu redor. Roberto permaneceu em silêncio, sem encará-la. O julgamento durou 3 dias. Ao final, a sentença foi anunciada. O réu Roberto Martins é condenado a 28 anos de prisão pelos crimes de sequestro de recém-nascidos, violação médica, tortura infantil e tentativa de homicídio. O réu também será submetido a tratamento psiquiátrico compulsório, sem direito a indulto. Do lado de fora, Camila chorava. Luiz pousou a mão sobre o ombro de Carla. A justiça falou. Carla apenas respondeu. Agora preciso de silêncio para meus filhos. Alguns meses depois. Em um vilarejo no interior de Minas Gerais, Carla se mudou para uma casa alugada com um jardim simples, sem cerca, onde uma ameixeira florescia em branco. 2 berços estavam posicionados junto à grande janela por onde o sol entrava todas as manhãs. Juliana ainda não falava, nem andava. Mas toda vez que Carla se aproximava, ela sorria. E o menininho, filho biológico de Carla, começava a balbuciar os primeiros sons. Mamãe, mamãe. Carla sorriu, abraçando os dois. Isso mesmo, mamãe está aqui. A mamãe de vocês dois. Camila ligou por videochamada. Como está a casa nova? Boa. Céu limpo, paz no coração. E as crianças estão voltando a ser elas mesmas. Você pretende ficar aí por muito tempo? Para sempre. Antes de partir, Carla deixou uma carta no Hospital Santa Cruz, onde havia passado noites chorando ao lado do filho. Ser mãe não é apenas dar à luz. É salvar. É proteger a vida a qualquer custo. Há crianças que vêm da dor, mas sobrevivem pelo amor. Não arquivem os casos, não apaguem os nomes. Cada batida de um pequeno coração merece ser lembrada. 1 ano depois. No parquinho no início da vila, os moradores viam uma jovem mulher empurrando um carrinho duplo. Um menininho corria à frente, enquanto uma menininha ria dentro do carrinho. Ela não falava muito sobre o passado. Apenas dizia: somos uma família.
Nós renascemos juntos. A maternidade não é definida apenas pelo sangue, mas pela resiliência, coragem e capacidade de perdoar. A história de Carla nos lembra que, mesmo na escuridão mais densa, o amor pode ser a luz que guia. Quando o sistema falha, a fé individual e o instinto materno tornam-se a bússola final. Mesmo traída, desacreditada e marcada pela perda, uma verdadeira mãe jamais solta a mão de um filho. E às vezes, a salvação maior vem da compaixão por uma vida que não era sua. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.